Jesus estava caminhando, aí veio um centurião, um chefe, um comandante de 100 soldados romanos. E aquele homem, que não era judeu, que não tinha nada com a fé, aquele homem veio pedir a Jesus pelo seu servo, seu empregado, que estava acamado, paralítico, sofrendo terrivelmente. Quando ele pediu, imediatamente Jesus disse: eu irei curá-lo. Imediatamente. Jesus não quis saber dos pecados dele. Jesus não quis saber como era a fé dele, qual religião, qual igreja que ele funcionava. Não, ele era um homem comum. Um homem como outros tantos. Pecador, portanto. Mas Jesus disse: eu vou curá-lo. Mas aí veio a diferença. Jesus, quando falou assim, ele disse: não, Senhor. Não, Senhor. Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas envia uma palavra. Envia uma palavra e o meu servo vai ser curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo ao meu servo: vai, ele vai. Eu digo: vem, ele vem. Em outras palavras, eu sei, eu conheço a autoridade, eu reconheço a autoridade da tua palavra. Manda uma palavra e o meu rapaz irá na minha casa. O meu rapaz será curado. Isso faz pensar quantas pessoas vêm aqui e dizem: pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, vai na minha casa fazer oração. Pastor, faz isso, faz aquilo. E esse tipo de pessoa, com certeza, não agrada a Deus na sua fé. Porque o homem era incrédulo, o homem era um homem qualquer, um moribundo da vida, mas pediu a Jesus: manda uma palavra e o meu rapaz será curado. E o que Jesus fez? Diz o texto sagrado que Jesus se maravilhou. Se maravilhou da manifestação de fé daquele homem. De tal forma que ele ficou maravilhado, que ele disse: nem mesmo em todo Israel eu achei fé como esta. Em outras palavras, Jesus procura pessoas de fé. Ele não achou fé no seu povo, mas achou fé naquela pessoa que não tinha nada a ver com o seu povo. E esse é um fato, é uma realidade. Enquanto você for uma pessoa que se diz cristã, mas não adere, não se entrega à crença na palavra de Deus, você vai ser uma pessoa, um cristão fracassado. E ninguém vai poder fazer nada por você. Ninguém vai poder resolver o seu problema. Você vai continuar vivendo assim. Você vai continuar vivendo assim. E não adianta mudar de igreja. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de pastor, você pode mudar de qualquer coisa, mas não vai resolver o seu problema, porque o seu problema está dentro de você. Deixa eu falar para você uma coisa. Dá licença tirar aqui o casaco, porque é muito forte. Preste atenção. A palavra, qualquer que seja a palavra, tem poder, tem autoridade. Se a palavra vem do diabo, ela tem autoridade para desgraçar a vida de quem ouve e acredita. Porque a palavra do diabo é a palavra de dúvida. E o diabo trabalha com a palavra. O diabo não trabalha com um garfo grande.
para espetar as pessoas. Não, ele trabalha do jeito que Deus trabalha. Com o quê? A palavra. A palavra do diabo vem com dúvida, traz dúvida, incita a dúvida. A dúvida incita o medo, a preocupação, a ansiedade. A dúvida faz com que a pessoa seja instável na sua vida. O mercado financeiro de qualquer país depende da credibilidade. É ou não é? Quer dizer, depende da palavra, da crença na palavra. Ora, o diabo trabalha com a palavra de dúvida e, através dessa palavra, ele desgraça a vida das pessoas. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, vocês estão se examinando, e muitos de vocês estão concordando, realmente. Eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas todos os seus problemas, todos os problemas estão fundamentados na dúvida, na palavra de dúvida, que o diabo usa, às vezes, o parente, o pai, o filho, usa pessoas para lançar a dúvida. E aquela dúvida é uma semente satânica para desgraçar a vida da pessoa. A sua palavra tem autoridade. A palavra que você fala tem autoridade, ou para o bem, ou para o mal. E a sua vida é o resultado da palavra que você ouve, que você acredita, que você crê, que você aplica na sua vida. Por isso, sua vida é ruim, é de má qualidade, porque você ouve e atende a palavra de dúvida, a palavra do medo, a palavra de instabilidade. E é por isso que você fica desorientado, é por isso que você fica perdido, porque uma pessoa que viva na dúvida, ela é instável, ela não sabe o que vai fazer. Ora ela quer, ora ela não quer. Ela fica naquele meio, ela fica naquele chove e não molha. Você sabe o que eu quero dizer? Muito bem. Contrariamente à palavra de dúvida, tem a palavra de fé. A palavra de fé. A palavra de fé é a palavra que vem de Deus. É o poder de Deus. É a autoridade de Deus. Veja que o homem, que o centurião disse, manda, Senhor, uma palavra. Em outras palavras, ele disse, eu reconheço que na tua palavra há autoridade, até mesmo para curar o meu filho, o meu empregado na casa, agora mesmo. Preste atenção. Os seus negócios dependem da sua fé. Os seus negócios, a sua saúde depende da sua fé. Tudo na sua vida depende da sua fé. Depende da palavra que está dentro de você. Porque a palavra tem poder para matar e para dar vida. Depende de onde vem essa palavra. Jesus estava no deserto e o diabo falou para ele e tentou, se és filho de Deus, 3 vezes, usando a palavra de quê? De dúvida. Inclusive citou até a palavra, a Bíblia. E tem muitos pastores e pregadores por aí que usam a palavra de Deus, levando as pessoas à dúvida, ao medo, às malícias. Sim ou não? Às vezes não é dúvida, às vezes é uma malícia. Quando faz uma pergunta assim, vem cá, esse pessoal da Universal pede muito dinheiro, não pede? É, pede. Vem cá, você sabe para onde vai esse dinheiro? Pronto. Já plantou o quê? A malícia. Aí quando você vem na igreja, você olha para o pastor, para o bispo, especialmente para o bispo Macedo, você fala, esse camarada está milionário. É ou não é? Mas eu estou mesmo. Isso não é mentira. Ninguém é mais rico do que eu. Eu duvido que você vai encontrar uma pessoa mais rica do que eu. Duvido.
Pode haver igual, mas mais rica não tem. Por quê? Porque eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito da palavra de Deus. Eu tenho o nome do Senhor Jesus que habita em mim. Quando eu recebi a palavra, eu era cego, surdo, mudo, eu era um enfermo, mas Deus transformou o meu ser. E nós temos enriquecido a muitos com essa palavra. O que eu recebi do Senhor é o que eu também tenho dado para vocês. Se você não ficar rico, é problema seu. É problema seu, você não tem praticado essa palavra. Esse é um fato, é uma realidade. A sua vida depende de você, é você que tem que escolher. Você está na condição de Eva ou de Adão, você está escolhendo. Agora que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, todo mundo tem que escolher, ou a palavra que vem do diabo, ou a palavra que vem de Deus. Eu escolhi a palavra que veio do trono de Deus. Então, é claro que ninguém é mais rico do que eu. Por quê? Porque o Altíssimo vive dentro do meu ser. O infinito vive dentro de uma coisinha insignificante, como eu. Então, essa coisinha insignificante fica grande por causa da revelação de Deus. Mas é a palavra. Você não pode dizer, bispo, eu quero essa fé. Você não tem que ter esse sentimento de fé. A palavra de Deus é para você obedecer ou desobedecer. Essa é a realidade, ou não é? A palavra de dúvida é para você aceitar ou rejeitar. Isso que você tem que fazer. Quando o homem creu na palavra de Jesus, ele sabia que a palavra de Jesus tinha espírito e tem espírito. E onde quer que ela bate e encontra um campo fértil, uma crença, uma humildade de aceitá-la e obedecê-la, então ali ela cresce, multiplica e faz da pessoa uma nova criatura. Não adianta você ficar pedindo ajuda, oração para cá, oração para lá. Se você não obedece a palavra de Deus, você vai continuar gemendo e ninguém vai poder mudar a sua vida. A sua autoridade de escolha é sua, pessoal, e ninguém pode tocar. É ou não é? A escolha é sua. E você tem o direito de escolher ou a palavra do diabo, a dúvida, ou tem o direito de escolher a palavra de verdade, a palavra de fé, que é a palavra de Deus. Disse o Todo-Poderoso: haja luz, e ouve-los. Tudo que somos, o equilíbrio da natureza, o ar que respiramos, todo o nosso universo e o próprio ser humano foram criados com um único poder, o poder da palavra. E tudo que era em trevas se tornou em luz. Que os céticos e incrédulos digam que não. É a mesma e santa palavra de Deus e que se mostra como sendo a direção única para este mundo que jaz nas trevas. Se você vive em trevas e está cansado da vida que tem levado e quer encontrar a luz para os seus caminhos, siga a direção, os ensinamentos e a prática que vem da palavra de Deus. E então, passe não apenas a experimentar, e sim a viver à luz de uma nova vida. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Deise Alves, eu sou jornalista e na década de 90 o assunto principal estava sendo contra a Igreja Universal, contra o bispo Edir Macedo. Eu também passei a acreditar totalmente naquela informação. Afinal de contas, era a imprensa, era a mídia. Afinal de contas, era um canal que até então era de minha total credibilidade. E qual não foi a minha surpresa
quando eu descobri que a minha mãe estava indo na Igreja Universal do Reino de Deus. Até então, na igreja do bispo Edir Macedo. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Até que um dia eu chamei uma amiga minha, até então melhor amiga, e eu falei, vamos nesse lugar que a imprensa está mostrando? Eu até usei o termo, vamos nessa igreja só para zoar. Participamos do que estava acontecendo ali, até foi algo muito rápido, só que infelizmente eu não consegui uma informação nova que pudesse acrescentar naquilo que a imprensa estava me falando. Falei, não é possível. Então eu voltei na sexta. Sexta, final de semana, algo acontece. E de fato algo aconteceu. Só que algo aconteceu comigo e também foi uma surpresa muito grande para minha mãe. Porque apesar dela estar indo, ela tinha uma única dúvida ainda na cabeça dela. Ela cria que algumas pessoas elas eram pagas. Então ela acreditava que as coisas que aconteciam na sexta-feira precisavam de pessoas, de atores. E ela viu a filha dela ali, que não era atriz. E naquele dia foi o dia da descoberta. Foi o dia de perceber que a imprensa pode sim enganar as pessoas que se deixam levar por ela. Ninguém, dinheiro nenhum é capaz, intervenção humana nenhuma é capaz de transformar uma pessoa da forma que eu fui transformada por dentro. Eu descobri que eu tinha um preconceito, que eu fui alimentada de maneira errada. Eu me senti enganada e vi a diferença daquela mídia, daquela imprensa que até então tinha tanta credibilidade, para o que eu estava vendo ali, participando. Eu estou na expectativa desse filme, a história do bispo Edir Macedo, e muito interessante até porque vai mostrar exatamente a época que eu cheguei na igreja, que eu fui investigar, que é a época que o bispo foi preso, que ele estava sendo muito perseguido. E eu convido você que tem algum preconceito, que acredita exatamente no que a imprensa falou, mas ainda não foi conferir, a assistir esse filme. E se esse filme não te convencer, as portas estão abertas. É só ir até uma Igreja Universal. Meu nome é Anderson, eu tenho 27 anos. E eu, quando muito pequeno, o meu pai ele resolveu vir aqui para São Paulo em busca de uma vida melhor. Então ele trouxe a gente, trouxe eu, minha irmã e minha mãe. Muitas vezes eu acompanhava ele agredindo ela, a um ponto de uma vez de eu chegar em casa e ele tá agredindo ela e eu peguei uma faca e dei uma facada no meu pai. E não contente, ele pegou essa faca e também me deu essa facada. E ele só não tirou a minha vida porque minha mãe estava cozinhando uns caroços de jaca e jogou água quente nele. Passando um tempo, o meu pai ele traiu a minha mãe e nos abandonou. Foi embora lá para o Piauí, onde a gente morava, e a gente ficou aqui em São Paulo. E minha mãe, não vendo saída, né, para sustentar a gente, ela teve que entrar no mundo do crime. Foi um período muito difícil, porque nessas épocas a gente deparava muitas vezes com a nossa casa sendo invadida, né, em busca de droga, de armas. E chegou uma época que minha mãe ela saiu para fazer um assalto e ela acabou sendo presa. O meu padrasto também acabou sendo preso na época e passando um tempo ele foi assassinado. Minha mãe ficou 2 anos presa, né? A gente começou a ser cuidado pelos vizinhos, né? E aí a partir daí eu já era uma criança triste, magoada porque meu pai abandonou a minha mãe, né? Quando ela foi presa piorou porque aí começou a ter a depressão, começou a ter a automutilação. Eu às vezes pegava gilete em casa, eu pegava Presto Barba, levava na escola. Para mim eu queria preencher o vazio que existia dentro de mim, né? Existia um vazio grande dentro de mim. Eu tentei suicídio durante 6 vezes. A primeira vez começou eu me cortando com apenas um caco de vidro, né? Aí eu comecei a cortar a língua, já cortei o nariz, entendeu? A segunda vez eu tomei medicamento, né? Tomei as 82 pílulas de amoxicilina. A terceira vez já tomei o chumbinho. A quarta vez foi quando eu saí para se jogar de frente a um caminhão. E nessa hora que a força estava dentro de mim para se jogar, mas uma voz dizia para mim não se jogar. A quinta vez eu fui pular de cima de uma ponte, entendeu? Já a última vez foi uma das piores, que eu me cortei muito, perdi muito sangue, porque eu cheguei a cortar os pulsos, né? E perdi muito sangue e me levaram para o hospital para
porque a situação já estava feia. Teve a 7ª vez, que foi quando minha avó ela acabou falecendo. Foi quando eu decidi, falei, agora eu vou sair e vou me jogar de cima da ponte. E no caminho da morte foi quando eu encontrei a vida, né? Porque eu não sabia que existia uma igreja universal ali, e passando em frente, um pastor me chamou. E quando ele me chamou, eu reneguei, falei, não vou entrar. Mas ele insistiu e falou, rapaz, entra aqui. E quando eu entrei, ele começou a conversar comigo e ali eu desabafei. Parecia uma criança, as lágrimas desciam como se fosse fogo, porque ali todo o sofrimento começou a sair. Ele começou a explicar para mim que existia um Deus, que existia um Deus que poderia mudar a minha vida, entendeu? Aquele desejo de suicídio, que era certeza que ia acontecer naquele dia, já não estava mais dentro de mim, entendeu? Eu me tornei limpo só em uma conversa. Aí eu falei, poxa, eu vou começar a voltar mais vezes. Se só em conversar com um homem de Deus já me sentir bem, imagine se eu participar. Aí eu comecei a frequentar, comecei a ir, e quando o pastor falou mais forte sobre o Espírito Santo, foi o que eu desejei. Eu queria aquilo dentro de mim, entendeu? Na minha mente, naquela época, o ponto mais forte que tinha era de eu matar o meu pai. Era um voto que eu tinha feito comigo. Mas ali eu aprendi a perdoar, né? Me libertei primeiramente, me batizei nas águas e buscando o Espírito Santo. Foi um dia que teve uma reunião aqui no Templo de Salomão e eu já havia buscando, já tinha entregado o meu tudo. E ali buscando, eu recebi o Espírito Santo. Naquele momento eu senti uma paz, uma alegria, eu senti desejo de sair gritando. Parecia que só tinha eu e Deus no templo, de tanta gente que tinha, mas parecia que só tinha eu e Deus. E quando eu saí dali, eu já queria sair falando para todo mundo que Deus era vivo. E a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu senti paz, senti alegria. Quer dizer, a morte que vivia dentro de mim, agora era a própria vida. O Deus que eu buscava aqui quando eu chamava ele, ficava do meu lado, ele já não estava mais do meu lado, ele estava dentro de mim. Aquela alegria, aquela paz, ela tomou conta de mim ao ponto de a minha família ver aquilo. E esse Deus que habita dentro de mim, ele também me deu amor pelas almas, entendeu? Eu que só pensava em mim, só pensava no meu nariz, já pensei a ver com os olhos diferentes, a ter desejo em ajudar. Porque quando eu saí do templo naquele dia, eu não queria nem ir embora de ônibus, porque eu queria ficar aqui na praça falando de Deus. Hoje eu sou uma pessoa feliz, né? Eu tenho uma família, sou casado, eu nunca imaginei casar na minha vida. O Espírito Santo é muito importante. Hoje eu tenho a certeza da salvação, porque durante o tempo eu buscava a morte, tinha tristeza, mas agora não, a vida ela habita dentro de mim. Ele é tudo na minha vida, entendeu? Não existe mais nada precioso que não seja o Espírito Santo. Domingo, no último dia do grande evento Levanta-te, a Santa Ceia da Ressurreição. O domingo de Páscoa foi marcado na história da humanidade. Nesse dia, Maria Madalena foi ao encontro do corpo de Jesus. Chegando ao sepulcro, o encontrou aberto e vazio. E o anjo disse: "Por que procura dentre os mortos aquele que está vivo?" Logo o Senhor Jesus se apresentou aos seus discípulos e subiu aos céus, deixando a promessa do Espírito Santo. Se os seus sonhos morreram e você se sente sozinho, mas deseja uma nova vida e uma chance de recomeçar, participe do Domingo da Ressurreição. Na oportunidade, em todas as reuniões, vamos ministrar o batismo nas águas. Eu garanto a você que você vai subir dessas águas uma nova criatura, uma nova pessoa. O Senhor Jesus pode e vai ressuscitar a sua vida. Participe neste domingo da Santa Ceia da Ressurreição e receba a vida que vem de Deus. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Hermelina, tenho 38 anos, moro em Contagem. Lembro da minha vida desde os 8 anos de idade, quando eu comecei a ter depressão. Na época eu não sabia que era depressão, né? Eu tinha uma angústia, uma tristeza muito grande dentro de mim, uma vontade de morrer, e eu não sabia o que era. Os anos foram passando, com 13 anos eu tentei suicídio, né?
A minha mãe, ela trabalhava na casa de alguns idosos e eles tomavam remédio para o coração. E chegou uma informação até mim que se uma pessoa que não tivesse nenhum problema tomasse aquele remédio, poderia morrer. Eu pensei, é minha chance, eu quero morrer. E eu tomei todos os remédios que eu pude tomar, né, e fui para casa. Cheguei lá, eu entrei em convulsão, não lembro de nada, né, a minha mãe que falou, me levaram para o hospital, né, convulsão. E fui para casa depois, decepcionada por não ter conseguido morrer, né, mesmo sabendo, não entendendo por que eu queria morrer. Aos 14 anos eu tentei de novo o suicídio, tomei remédio para rato, eu tentava de toda forma. E com os anos passando, né, e meus 15 anos foi piorando a situação, piorando, porque a angústia dentro de mim, eu procurava desesperadamente preencher o vazio que tinha dentro de mim, eu não sabia o que fazer, um tamanho vazio, tamanha angústia dentro de mim. Aos meus 18 anos, eu comecei a vender o meu corpo, me tornei garota de programa e me tornei uma pessoa fria, uma pessoa má, uma pessoa muito fria, porque quando eu estava ali tendo relação nos programas com aqueles homens muito mais velhos do que eu, muitos mais velhos, não só por isso, né? Eu pensava assim, meu Deus, até quando eu vou ficar desse jeito? Que vida que é essa que eu tenho? Isso não é vida. E eu não tinha mais coragem de tentar contra a minha vida naquela altura, porque eu tinha medo de tentar o suicídio e não dar certo, e eu ficar numa cama dependendo de alguém cuidando de mim. Eu sempre pensava que eu tinha um desespero dentro de mim, mas esse desespero, ele é só crescendo. Essa revolta, esse vazio, essa vontade de morrer, quanto mais coisas iam acontecendo, quanto mais eu pensava que eu estava infeliz, mais coisas iam acontecendo, dando mais vazão àquilo, dando mais ênfase àquele sofrimento terrível que eu sentia. Passou um tempo, eu deixei de trabalhar como prostituta e voltei para morar com a casa da minha mãe, porque eu não morava mais com a minha mãe nessa época. Quando cheguei no bairro onde eu morava, eu virei amante de vários homens casados, né? E um dos meus amantes, numa certa época, ele me estuprou, fui estuprada de novo, né? E só sofrimento, eu não sabia o que fazer, eu era uma pessoa muito nervosa, não tinha paciência com nada e nem com ninguém, eu só queria morrer, não aguentava aquela vida mais. Eu pensava assim, gente, será que não existe essa tal felicidade que eles falam para mim? E eu me deixei convencer disso. Eu falei, não, pode até existir, mas para mim não. Para mim não tem jeito. Eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa que nasceu para sofrer. Sabe? E deixei isso entrar dentro de mim e falei, não, a minha vida ela é essa. Eu nasci para viver desse jeito. Eu nunca achei que tivesse jeito para mim. Eu nunca tive esperança. Eu nunca fui feliz. Eu não tive um momento que falasse assim, esse doeu mais. Esse aqui foi meu fundo de poço. Parece que eu nasci dentro dele. Eu nasci lá. Eu só precisava ser tirada de lá. Porque eu não acreditava mais. Eu ficava perguntando para mim, como que uma pessoa, que tipo de mulher sou eu? Que tipo de pessoa sou eu? Eu sou a pessoa mais suja. Sou a pessoa a pior mulher que existe na face dessa terra. Porque eu era muito má com as pessoas. Eu desejava mal para elas, sem elas terem me feito nada. Eu não servia para nada na minha mente. Eu não servia para nada, a não ser para sofrer. Eu comecei a usar droga. Eu usei muita droga, eu fumei crack. Eu cheirei cocaína. Eu me tornei alcoólatra. Eu não conseguia viver sem o álcool.
Aí talvez alguém fale assim, porque trazia momentos de alegria, para mim não. E esse era o meu desespero, porque eu via casos de pessoas falarem assim, pelo menos eu tenho um momento, eu esqueço dos meus problemas, eu esqueço da minha vida quando eu estou bêbada. Eu via casos de pessoas falarem assim, então eu vou fazer também. Não tinha esse efeito em mim. Eu pensava assim, poxa, eu usei crack, não deu nada, eu usei cocaína, eu fui prostituta, eu usei todo tipo de droga, eu fiz tudo que as pessoas fazem, eu vejo elas diferente de mim, só que comigo nada disso funciona. Eu procurava, eu sei de uma coisa, eu procurava desesperadamente em coisas, pessoas, lugares, a felicidade, um sentido para a minha vida. Porque eu pensava assim, antes de eu ser estuprada, antes de eu me tornar alcoólatra, antes de eu me tornar prostituta, antes de tanta coisa, eu já era infeliz. Eu já era vazia, eu já era sem vida. Então agora eu só estou mais. Então qual que é o problema? O que é que falta? O que é que falta dentro de mim? Aí um dia, eu cheguei, eu tinha bebido, comecei a beber numa manhã de sábado e bebi até o amanhecer do domingo, 7 horas da manhã. Eu já estava, já tinha parado de beber nem um instante. Subi, comecei a andar. Cheguei na Igreja Universal. Cheguei na Igreja Universal, lembro que era a reunião de obreiros, que é a primeira reunião. Era 7 horas da manhã, lá perto da minha casa. E fui mal criada, tratei mal o pessoal, sabe? Na hora que eu cheguei na porta, eu vi o pastor fazendo reunião de obreiros. Tratei eles mal, xinguei, falava alto, gritava. E eles com aquele carinho comigo. Com amor, o pastor falou, não, deixa ela, cuida dela. Está precisando de ajuda, sabe? E eu ali, naquela situação, e eles me chegaram para mim, conversaram comigo. E com isso eu comecei a me envolver, sabe? Me envolver. Comecei a fazer as correntes. Comecei a fazer tudo que me direcionaram a fazer, sabe? Aí, fiquei dentro da igreja 1 ano. Ali eu não bebia mais, eu não fumava, eu não usava droga, eu não fazia tudo, deixei de fazer tudo. Estava diferente, estava mudada, mas faltava algo. Faltava algo dentro de mim. Aquele buraco ainda estava lá. Ele ainda estava lá do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu, naquele conflito de pensamento, pensando assim, não vai ter jeito para mim mesmo, não. Porque esse buraco continua dentro de mim. Eu preciso encontrar a minha razão de viver. Não conseguia buscar. Eu não entendia. Eu não entendia uma entrega, eu não conseguia. Fiquei 1 ano dentro da igreja, 1 ano e pouco. Saí da igreja, saí. O desespero para poder encontrar a razão de viver. O desespero era tão grande dentro de mim, tão grande dentro de mim. Lembro que eu peguei meus 2 filhos pequenos, peguei eles, coloquei dentro do ônibus, fui morar na rua em São Paulo. Falei assim, é como se a felicidade ela estivesse em algum lugar, em alguma coisa, em alguma pessoa, um desespero. Fui morar na rua. Falei assim, eu preciso de paz. Porque tudo me tirava o sossego, nada estava bom. Fiquei lá um tempo, voltei de novo para a Contagem. Quando eu voltei para a igreja. Voltei para a igreja de novo. Aí um dia eu entrei para o meu quarto e falei assim, eu não aguento mais essa vida. Eu não posso mais viver. Eu não quero mais viver. Eu lembro que eu apresentei o jejum de Esther. Foi a minha fé
naquela hora, não sei nem se eu posso falar que fé. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu tenho que chegar diante de Deus e chamar a atenção dele para mim, porque eu sei que eu não mereço. Eu não cheguei, eu lembro que foi no meu quarto, eu não cheguei diante de Deus para poder buscar o Espírito Santo. Para falar assim, meu Deus, eu quero o teu Espírito, eu não posso viver sem o Senhor, eu estou aqui. Não. Eu cheguei diante dele falando, olha, eu não mereço nada. Eu sou a mulher mais suja, a mais vil. Eu não mereço que o Senhor nem me escute, mas o Senhor escuta, porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Eu nem falei, o Senhor já sabia o que eu ia falar. Aí eu falei com ele, olha, eu quero que o Senhor me mate. Me mate, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Na minha cabeça, tá? Que não tem jeito para mim, e eu estou crendo nisso fervorosamente. Eu já fui convencida do que não tem jeito para mim. Aí eu lembro que já tinha entrado, nesse meio tempo, já tinha entrado dúvidas da igreja, dúvidas sobre o Bispo Macedo, dúvidas sobre o caráter da igreja do Bispo Macedo, sabe? E eu fiz um desafio ali. Eu falei com Deus, olha, tudo isso que está na minha mente, tudo isso que está dentro de mim, era o fim, lembro que era o fim do meu jejum que eu tinha feito para chegar diante dele. Eu falei, tudo isso que está dentro de mim, se isso é verdade, que não tem jeito para mim, eu fui diante dele e falei assim, tira a minha vida. Deixa o que se diz dono da minha vida, que são os encostos que estão falando comigo, que eles é que são donos da minha vida. Eles que são donos da minha alma, porque para mim não tem jeito. Eu sou rejeitada até pelo próprio Deus, porque eu sou muito suja. Eu sou a pior de todas as criaturas. Aí eu falei com ele, mas olha, se isso não é verdade, se isso é uma mentira dos demônios que estão falando na minha cabeça, se isso é uma mentira, eu lembro que eu coloquei a mão na minha cabeça e fiz um desafio. Eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim, quando eu tirar a mão, eu vou falar em nome de Jesus. Se isso tudo que ele está falando é mentira, não vai ficar o espírito imundo em mim. Não vai ficar nada que não vem do Senhor em mim. Se é mentira. Eu lembro que quando eu tirei a mão da minha cabeça, eu fiz uma oração forte em mim mesmo. E quando eu tirei a mão da minha cabeça, eu fui liberta ali. Eu estava livre. Eu estava completamente livre. Acabou aqueles pensamentos de dúvida, do que não existia mais, não existia felicidade para mim, que Deus não era comigo, que não tinha jeito para mim. Sumiu, desapareceu tudo, eu estava leve. Eu continuei buscando. Me derramei diante de Deus. Aquela hora, o meu entendimento foi aberto. O meu entendimento foi, eu entendi uma entrega. Eu falei com Deus, meu Deus, eu não quero viver assim. Sem o Senhor eu não quero viver. Eu me derramei aos pés dele, como eu nunca havia feito. Eu falei com ele tudo que eu era, tudo que eu pensava. Eu joguei tudo para fora, tudo que tinha dentro de mim, eu falei para ele, eu me derramei aos pés dele, eu pedi, eu supliquei a misericórdia dele. E eu lembro como se tivesse acontecido há 5 segundos atrás. A presença de Deus entrou naquele lugar. A presença de Deus estava dentro de mim. Ele me transformou naquela hora. Ele me transformou numa nova criatura. Eu entendi. É como se durante todo esse tempo de vida, durante de mais 30 anos de vida, eu tivesse cega. Eu estava cega todo esse tempo. Os meus olhos ali, eles se abriram. E eu entendi quem era a razão do meu viver e por que eu não estava sendo feliz. Era porque o vazio que eu procurava desesperadamente preencher em coisas, lugares, pessoas, era do Espírito Santo. Era Ele a minha razão de viver.
É Ele a minha razão de viver. Ele é o ar que eu respiro. Ele é tudo para mim. Eu tenho tudo. Eu sou feliz de uma forma que eu não posso te explicar. Eu não posso te falar como eu sou preenchida, como eu sou feliz, como eu sou completa. Eu costumo dar nomes para Ele. Eu chamo Ele de minha razão de viver, meu amado, ar que eu respiro, razão do meu viver. Eu sou uma nova criatura. Eu não tenho problema de vazio, de infelicidade, de tristeza. As lutas vêm. Os dias maus, ele vem sim. Só que nada, nem ninguém na face dessa terra pode tirar a minha paz. Nada. Porque eu sou feliz, eu sou completa. Eu sei que Deus é comigo. E era o que eu precisava. Eu encontrei o meu amado, que eu procurei por mais de 30 anos. Ele estava o tempo todo perto de mim, me chamando. Mas eu não entendia. Mas o dia que eu entendi, que Ele abriu o meu entendimento, eu encontrei a razão do meu viver. Aquele dia é como se, eu posso dizer assim, eu recebi uma missão. Foi como se Deus falasse comigo assim: Maria, eu te salvei, eu te limpei, eu te dei vida, te dei meu espírito, eu te dei paz. Agora você vai e fala com outras pessoas que para elas tem jeito do mesmo jeito que teve para você. Eu tenho sede dele todo dia, toda hora. Eu tenho sede dele, porque eu sei da minha necessidade dele. Porque afinal de contas ele é o ar que eu respiro. Eu não posso viver sem ele. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te louvo e agradeço, porque todas as vezes que nós tomamos a Tua palavra em mãos e absorvemos a Sua mensagem, nós nos aproximamos de Ti. Às vezes a gente não sabe nem orar, nem o que falar contigo. Mas quando lemos a Tua palavra, parece que tudo que nós necessitamos, ela traz naquele momento. Ela traz o conforto, a paz, a tranquilidade. Mas, sobretudo, ela traz uma certeza, uma fé. Ela traz uma convicção de que o Senhor ouve o clamor da nossa alma, mesmo sem palavras. Ó meu Pai, eu quero colocar aqui diante de Ti os pedidos, os clamores, as súplicas de todos os que estão ligados conosco. Aqueles que dizem: por favor, bispo, ora por mim. Eu estou desesperado. Eu estou aflito. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Aquelas criaturas que estão doentes, enfermas, oprimidas. Aquelas criaturas que estão vivendo por viver, empurrando a vida com a barriga, ou vivendo o lado avesso da vida. Em o nome do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, de acordo com a Tua palavra, meu Pai, a Tua promessa, o Senhor mandou os Teus servos, Teus discípulos, curarem, libertarem os oprimidos, mas os discípulos não eram médicos, os discípulos não eram psicólogos, os discípulos não eram psiquiatras, mas eles obedeceram, eles falaram a Tua palavra, e a Tua palavra chegou aos aflitos, e os aflitos foram libertos, os doentes foram curados, e o inferno saiu da vida das pessoas.
E agora mesmo, meu Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus, e obedecendo a sua santíssima palavra, nós ministramos a libertação dessa criatura que me assiste, que me vê, que me ouve agora. Ela seja livre agora. Você, amiga e amigo, em o nome do Senhor Jesus, seja liberto, mereça ou não, seja boazinha ou mazinha, seja pecador ou santinha, não interessa. Se você crê na palavra, na promessa de Deus agora, então receba agora aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Seja livre e quem crê, diga: em o nome do Senhor Jesus, eu recebo esse livramento aqui agora, neste momento e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.